Podei vos assentar. Com alegria retornar a este púlpito, agradecendo aos pastores dessa igreja mais essa oportunidade. Quero saudar também os irmãos e os ouvintes, os internautas que nos assistem, né? Um abraço para você, que Deus te abençoe aí ricamente. Estou muito feliz hoje, eu estou vendo famílias muito preciosas para mim, a minha família está aqui. E também uma família muito especial, o Gustavo e a Rita, que estão ali com as filhas, a mãe, a Jordana, o namorado. Isso é um motivo de grande alegria ver vocês aqui, tá? Uma caminhada de 18 anos juntos, não é para qualquer um, estou muito feliz. Então, gente, eu gostaria de dizer para vocês que nós cantamos que Deus me ama. Então, repete assim comigo, nada mesmo pode me separar do amor de Deus Pai, por Cristo Jesus. Você tem a marca de Cristo? Amém? Então quem tem, dá um amém, glória a Deus forte. Aleluia, glória a Deus. Lucas 15, de 11 a 24, eu vou ler e os irmãos acompanhem, já abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu vou ler uma parábola. Lucas 15, versículo de 11 a 24. Na sua Bíblia deve estar escrito a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, ou alguma coisa parecida com isso. Eu preferi dar o título, e isso não é pecado, não estou alterando o texto bíblico, de um pai amoroso. Porque nós vamos entender nesta passagem que quem tem valor realmente, quem dá ênfase a essa história, quem caminha para o ápice é o pai. Quem espera, quem sofre, quem motiva, quem dá liberdade é o pai. O filho, infelizmente, faz muitas coisas que desobedecem o coração do pai. Então eu preferi honrar o pai. Um pai amoroso, Lucas 15, de 11 a 24, diz o seguinte a palavra de Deus. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. É uma das parábolas, é um dos textos bíblicos mais conhecidos da Bíblia. Nós vamos encontrar muitos ensinamentos. Nós vamos encontrar muitas direções que esse texto leva. O amor do pai, a desobediência, a vida em família, a comunhão com Deus e por aí vai. Hoje nós vamos tratar de falar sobre uma vida marcada por escolhas. Nesse texto nós vamos aprender como o pecado nos parece às vezes inerentemente sem sentido. Observe um filho que tinha tudo: bens, casa, aconchego.
Ele simplesmente, no versículo 12, ele diz: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Primeira escolha dele. Ele escolheu matar o seu pai. Ora, vejam só, como é que você pede uma herança para alguém que ainda não morreu? No caso, seu pai. Mas o pai repartiu a herança com ele e com o filho mais velho. Uma escolha dele foi essa, exigir a herança antecipadamente. Mas o que ele quis dizer com isso? O que ele queria fazer com essa herança? Amados, às vezes nós temos incompreensão do que vamos fazer, e nós vamos fazendo. Como eu disse, o pecado é inerentemente, às vezes, sem sentido. Casais que se debruçam aqui em amor, né? Love and Air, né? E se dedicam aqui aos amores na hora de casar, depois trocam palavras ferinas, duras entre si, e vão e se separam. Filhos que procuram, às vezes, a rua, as drogas, as raves. Enquanto seus pais têm em casa o aconchego, o amor e o carinho que lhes dão todos os dias, gratuitamente, mas eles preferem a rua. Pessoas que preferem viver, às vezes, uma vida de aparência às custas de juros bancários, quando poderia estar muito bem vivendo na sua simplicidade, recebendo o seu salário e vivendo dignamente. Isso não tem sentido. Mas são escolhas que nós mesmos fazemos. O filho que pede a herança, ele tem essa escolha, então ele pede a herança. C.S. Lewis diz assim: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Quando Jacó foi lutar com o anjo, vocês sabem dessa história? Foi uma boa escolha, mas ele saiu dali manqueta. Não é verdade? Até as coisas boas às vezes nos marcam. Jacó saiu daquela briga ali arrastando a perna. Foi ferido na coxa. Então a gente sempre vai ter uma mudança. E quando nós fazemos escolhas erradas, isso pode acontecer, irmãos. O que isso nos traz? Vamos ver a vida deste jovem. O que diz a palavra de Deus? Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Então, a partir do princípio que você tem liberdade, a Bíblia te dá liberdade, seu pai te deu liberdade, a sua esposa te dá liberdade, você tem liberdade com seus irmãos, você pode tudo? Pode. Mas, meu amigo, meu amado, opte para você para escolher coisas para a sua vida que não te escravize. Uma vida marcada por escolhas. Quais as marcas que esse jovem obteve? A primeira marca que ele teve foi a marca da separação. Observe, no versículo 13, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Não bastasse pedir a herança, colocar no banco, ele diz depois, ele faz o quê? Arruma o camelo dele, o cavalo ou alguma coisa, não sei o que ele tinha na época, ajuntou os pertences pessoais, saiu dali com a carteira cheia de dinheiro, cordões, porque a herança estava dividida, e, como diz a galera, partiu o mundão. Partiu o rock. Partiu. O pai amoroso, o título que nós demos, ficou lá, vendo. Boquiaberto, meu filho. O que você está fazendo, rapaz? Está em tudo aqui. Até a herança você já tem, continua consumindo. Aqui dentro mesmo. E foi para um lugar muito distante. Pelo menos se ele partisse daqui para Linhares, estava ainda fácil, né? Mas não, ele foi lá para longe mesmo. A marca da separação, ela traz nesse jovem o rompimento com o pai. Isso traz algumas consequências, a alienação progressiva da família. Ele demonstra ali a rejeição pelas pessoas que o amavam. E então nós deduzimos que ele quer ter uma vida de submissão. A separação traz essa marca. Vida de insubmissão.
No campo espiritual, quando nós nos afastamos de Deus, da comunhão com Deus, da casa do Pai, e vamos viver no mundo, nós estamos sujeitos às atrocidades do mundo. E lá no mundo, sem a proteção espiritual, nós somos sujeitos a outras marcas. O que a Bíblia nos alerta em Gálatas 6:7, amados? Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que... O que você planta, você colhe. O que eu plantei, eu vou colher. E assim é a vida. E por conta da separação, nós partimos para a segunda marca que esse jovem adquiriu, a marca da corrupção. Observem no versículo 13, parte B. Saindo de casa, então, ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O distanciamento de Deus pode nos trazer consequências desastrosas. Dinheiro no bolso, grana, não temos problema com isso, todos estão tranquilos aqui no banco, né, eu creio. Se não, meu, glorifica e recebe aí essa bênção. Mas esse jovem não tinha problema. Então ele passou o que? A viver. A Bíblia, numa versão anterior, fala dissolutamente, né? Gastando tudo. Imagina, não sei, não falo o texto, fazendo festas, pagando banquetes e outras coisas mais. O ato de se corromper, o ato dele se corromper, e aqui não é essa corrupção que a gente ouve notoriamente nos canais de notícias, a corrupção governamental, estatal, ou que seja da pessoa. A arte de corromper é corromper-se, é perder os valores morais, é deixar de ter vida ética, é deixar de caminhar ser um balizador. Certa vez o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A pessoa que se corrompe, ou que se permite se corromper, ela perde os valores. Primeira Coríntios 10:31, a Bíblia nos alerta para o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Estou jogando bola, é para a glória de Deus. Eu estou assistindo televisão, é para a glória de Deus. Eu vou ao parque com as crianças, é para a glória de Deus. Eu saio para jantar, é para a glória de Deus. Se eu estou empregado, é para a glória de Deus. Se eu estou desempregado, é para a glória de Deus. Se eu caminho para emagrecer, é para a glória de Deus. E é assim que nós devemos fazer. Portanto, quer vocês comam ou bebam ou fazem qualquer outra coisa. Quando nós não obedecemos isso, nós corremos o risco de cair numa terceira marca e adquirir uma terceira marca. Irmãos, eu rogo a Deus que a gente seja poupado desta marca que eu vou falar. A marca da humilhação. Vamos ver o versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: então este jovem procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Observem que houve uma fome no país que ele estava. Fome aqui, meu amado, houve a queda da bolsa, né? Houve uma explosão lá e a rede imobiliária deu problema, muitas pessoas devolveram os seus bens. Houve ali um decreto econômico, né? A casa caiu, abriu-se um buraco debaixo, o carro bateu. Você está me entendendo? As intempéries da vida que podem vir. Você não estava preparado, você estava vivendo dissolutamente sem moral, a casa caiu. Você corre o risco de passar humilhação. Continuando o texto diz, ele pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui cabe uma explicação. Para um judeu, trabalhar para um gentio era proibido. Ele tinha que trabalhar entre... O povo judeu é muito unido, né? Não podia ser empregado de ninguém. Então aqui ele incorre numa primeira proibição.
do seu caráter, que já estava se desgastando, da sua índole, daquilo que o seu pai lhe ensinou. Estava fazendo então coisas proibidas. O segundo, o apacentar porcos, não quer dizer que porque o porco, tadinho, vive ali na lama, é que a gente critica porque eram coisas impuras. Não é isso. Aliás, a carne de porco é muito boa, muito saudável. Então, não é esse problema. Tem gente que gosta. E tem gente que gosta da feijoada também. Não é esse o caso. O caso aqui era que este jovem estava tratando de porco e para o judeu, sim, era um problema. Porque o porco era tido como animal impuro para a raça dele, para o judeu. Isso foi condenado lá no livro de Deuteronômio, como restrição. Aquele ele não podia nem tocar. Você imagine ele querer comer a comida que o porco estava comendo. Cuidado, irmãos. E aí eu tomo também essa palavra para mim, para não sermos humilhados pelas escolhas proibidas e impuras que fazemos. Marca da humilhação. Lá vai fulano, lá vai fulana, a marca. Daniel 4:37 narra, esse versículo é um final de uma grande situação de humilhação por qual Nabucodonosor passou. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Nabucodonosor, todo poderoso Nabucodonosor, ficou 7 anos vivendo como um animal selvagem. Não devemos dar essa oportunidade para que Deus se ire tanto conosco, irmãos. Esse jovem fez isso. Então ele parte para uma marca que nós podemos começar a aprender com ele agora. Agora então nós já chegamos no fundo do poço, né? Eu tinha dinheiro, não tenho mais. Eu tinha camelos, bens, ouro, muita prata, não tinha mais. Vivi uma vida largada, sem referência. Vou apacentar porcos, nesse caso já explicado para os irmãos, fazendo coisas proibidas e coisas impuras a mim. Então eu cheguei no fundo do poço. Essa marca eu desejo para nós. É a marca da reflexão. Versículo 17 então diz: caindo ele em si, pensou. Quando eu estava fazendo o esboço desse sermão, quando eu falei, caindo em si, ele pensou, eu lembrei, né? Se penso, logo existo. Ali ele passou a existir, amados. Eu sou gente. O que eu estou fazendo aqui? Refletir é a primeira porta para o reconhecimento do modo de vida atual. Então, em 5 segundos, você vai refletir agora, e o Espírito Santo vai dizer para você, eu estou bem com Deus. A marca da reflexão, vê que temos em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. Observem agora, amados, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Mas essa é uma marca importante. Ela nos leva a uma quinta marca desse jovem que eu desejo que nós tenhamos, a marca da resolução. Muitos advogados aqui presentes, muitas pessoas do Poder Judiciário. A marca da resolução, que nós vamos falar agora, e vocês às vezes veem, resolução normativa, tal. Você podia mudar o slide? Obrigado. A marca da resolução, quando você resolve alguma coisa, algum órgão resolve, então entra a norma, a resolução, e ela depois passa a ser lida, passa a ser publicada e etc. e tal. Isso tem um valor muito grande, porque ali já foi resolvido isso. Quando você tem aquela resolução feita,
e depois de uma reflexão, então você começa a vencer a vergonha e o medo. Você começa a pensar nas críticas que vão vir e você começa também a vencer as críticas. Você pensa, mas você resolveu. E eu entendo que a resolução é a primeira porta que se abre para a restauração, amém? A primeira porta que se abre para a restauração. Amados, Deus está esperando de nós isso aqui. Sermos resolutos, decididos. Mas o jovem continua a sua vida, então ele diz no versículo 18 e 19: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele não sabia o pai que ele tinha. O pai amoroso estava aguardando ele, sim, nós vamos ver isso. Mas a condição dele de pena era tão grande que ele queria ser funcionário, empregado do pai dele. Quando a gente quer reconstruir alguma coisa que está perdida, a gente aceita o mínimo, não é verdade? Mínimo. Mínimo. Mas, meu irmão, Deus tem muito mais para nos dar. Muito mais para nos dar. Então, a sexta marca que nós vamos ler está no versículo 20, a marca da ação. É a marca que a gente sai da letargia. Então, ele sai da letargia. O versículo 20 diz: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Amém? Estava no lamaçal. Ele se levanta. Eu posso imaginar aquela cena, todo maltrapilho, todo sujo, fedendo a lavagem, fedendo a porco. Não deve ter sido fácil, sem mais nada, a pé, descalço, suado. Mas é assim que Cristo gosta, amor. Quanto mais maltrapilho, entendeu? Essa é a restauração, é a completa. Aleluia, Deus. Amém. O filho, então, realiza um movimento inicial, então ele é incondicionalmente recebido pelo pai. A marca da ação. Refletir, resolver e agir. Estamos aprendendo coisas boas com o filho, né? Estamos aprendendo coisas boas com o filho. Hebreus 12, 1 diz: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr. Aqui eu me lembrei de José, o famoso José do Egito. José é um homem que chegou ali no Egito, vendido como escravo, é preso, depois ele consegue um emprego ali na casa de um homem poderoso, chefe da guarda. Deus trabalhando na vida dele, etc e tal. Quando estava tudo bem, ele já dominava sobre os empregados da casa do cidadão. E já era o administrador geral. Aí o que acontece? Vem uma espingarda velha, né? Da esposa do rapaz lá, que queria uma aventura com o jovem, e se oferece para ele. Olha, amados, ele não aceitou, não. A ação dele foi correr. Aquela senhora foi atrás dele de tal forma que chegou a arrancar a capa dele. E ele, perna para que te quero. Partiu para a linha de condução honesta, né? Partiu ser honesto, partiu ter a moral elevada. O que está batendo na tua porta é que você precisa sair correndo? No versículo 20, diz que então saiu dali e voltou para a casa do pai, mas olha só, quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho correu, o abraçou e o beijou. Quando você corre do pecado, você se joga nos braços do pai, é simples. Lá ele te protege. Mas então nós precisávamos, indo para o término desta palavra, ter uma marca que
eu julgo ser uma das mais importantes que ele teve, que é a marca da confissão. Esse jovem foi marcado pela confissão. Observe no versículo 21 o que ele tinha resolvido. Ele diante do pai, ele fala: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Verbalizou. As trevas se dissiparam, o diabo bateu em retirada, as coisas velhas já passaram, as coisas novas vieram. É assim que faz a confissão. Ela abre um cenário, ela abre a porta do perdão. Isso eu falo somente no campo espiritual, não. Experimente pedir perdão para a sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo. Recentemente, eu ouvindo um relato de um senhor que me procurou para conversar. Ele disse como a vida dele mudou quando depois ele recebeu de Deus uma revelação dizendo: você precisa ir lá pedir perdão ao seu sócio. Eu precisa pedir o perdão ao seu sócio. O que está agarrando sua vida é que você se dissolveu a sociedade, você foi para um canto e ele para o outro, e você ainda está agarrado com ele numa resma que não tem solução. E você precisa quebrar isso. Eu não vou lá não, ué. A gente nem se fala, tem 10 anos. O Espírito Santo falou: vai lá, filho, é só pedir perdão, o resto é comigo. E ele foi, e os dois choraram, e se abraçaram. E a vida dele então passou a fluir mais naturalmente. Deus foi restituindo para ele as coisas. Confessar. E aqui eu já quero trabalhar com vocês uma figura muito especial chamada Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Palavra de Jesus, amados. Confessar. Eu quero dizer para você que nesse ato de confessar, uma graça imerecida é dada ao seu favor. E é dada ao filho perdido, ao filho pródigo. Uma graça imerecida. Aquela que eu perguntei no começo da mensagem: você tem a marca de Cristo? Muitas pessoas falam sim, aleluia. É merecido. Mas ela é alcançável por Jesus. E por fim, a última marca que esse jovem recebe na vida até este momento é a marca da restauração. Versículo 22 diz o seguinte: mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham o anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Observe que quando o filho estava voltando, o pai o avistou de longe. A restauração, amado, não se dá lá no mundão, não. Não se dá lá no país distante, não. A restauração se dá nas terras do Pai, nas proximidades do Pai. E quando Ele ouvir se aproximando, Ele vai até você, vai te buscar, te beijar e te abraçar. E vai fazer um processo de restauração. Mas por isso que precisamos da marca da ação. Então Ele vem e falam: depressa, depressa. Tragam a melhor roupa, e aqui nós estamos falando de restaurar a dignidade. Tragam um anel, então aqui nós estamos falando de restaurar a aliança com o Pai. Tragam sandálias, porque aí nós estamos precisando restaurar a liberdade que se havia perdido. Porque eram os escravos que andavam descalços. Simbolicamente ele está dizendo: meu filho não é mais escravo. É para isso, amados, que nós estamos aqui essa noite, para anunciar a liberdade em Cristo Jesus. A restauração nos faz e nos reconduz à condição de filho, nos reconcilia com o Pai. E aí fazemos desse momento a restauração da comunhão no amor incondicional com o Pai.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz o seguinte: porém alguns creram nele, em Jesus, e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Alguns creram. Nós vamos cantar uma melodia. E enquanto a gente canta essa melodia, eu queria que nós pensássemos, como está a sua vida? Quais as marcas que você tem se permitido possuir durante a sua caminhada? Se há alguma comparação com esse jovem, alguma coisa próxima disso, e você entende que precisa de restauração, vá entregando isso ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que trabalhe no seu coração. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei.
Até que um dia eu resolvi fazer uma confissão pública de que eu precisava de Jesus para mudar a minha vida. E eu quero dizer que eu estou restaurado em nome de Jesus. Mas eu quero que você saia por aquela porta sentindo o mesmo que eu sentia anos atrás. E é por isso que eu não posso deixar de oferecer para você. Amigo, se você quer ter Jesus no seu coração, levante sua mão para que eu possa orar com você. Se você entendeu que precisa ter a marca de Cristo na sua vida, levante a sua mão. Eu queria orar com você. Se você entende que Jesus é o único caminho para você ser restaurado no amor do Pai, há alguém aqui que quer receber Jesus? Há alguém? A igreja fica de pé. Toda a igreja, por favor, fique de pé. Eu não sei. Talvez você tenha sido um membro de igreja assíduo, né? Uma pessoa que se diz cristã, religiosa. Se é o seu caso e você se afastou da comunhão com o Pai, se você quiser levantar a sua mão dizendo assim: Senhor, eu estou retornando à casa do Pai. Se você quiser fazer isso, levante a sua mão e diga: eu quero retornar à casa do Pai. Amém, Deus. Vamos cantar o refrão dessa música, porque eu estou entendendo que toda essa congregação é salva em nome de Jesus. Porque eu estou entendendo que todos temos a marca de Cristo. Estamos rendidos diante dele. Então isso é motivo para festejar. Porque quando ele voltou, o pai dele mandou que matasse um bezerro morto. E eles festejaram, porque estava morto, reviveu. Vamos festejar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia Tu enviaste o Teu Filho e foste o responsável por nos resgatar do lamaçal do pecado. Obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz, Senhor, que nos possibilitou ter no nosso coração a marca do Senhor. E rendido estamos aqui para dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Nós entendemos isso, Pai. Muito obrigado pela Tua compaixão, pela graça imerecida, Deus. Ó Deus, continue tratando a nossa vida, que possamos carregar a partir de agora e sempre as marcas gloriosas do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, igreja, em nome de Jesus.